Presidente Pedrinho, Lineker Beyond, a hora do Vasco, você sempre quando aparece fala de realidade financeira, né? E eu queria lembrar o senhor de alguns fatos aqui. Na minha avaliação de muitos torcedores, existe uma sucatização da base, jogadores que são revelados no Vasco, né? E emprestados para clubes da Série B com valores de opção de compra muito baixos. A gente vê o JP performar, agora vê o Cauã Barros, e eu queria entrar num detalhe maior aqui no Matheus Ferreira, que tem opção de compra de R$1,5 milhão, basicamente por volta do vencimento mensal do Felipe Coutinho. E outra, né, quando o Vasco tem um ativo, principalmente quando o clube ou uma gestão é responsável financeiramente, ela não expõe um ativo como o Felipe expôs o Capasso, né, que tinha 4 propostas, era um jogador que tinha mercado, portanto foi exposto isso. E vocês costumam sempre culpar o passado, a herança maldita, mas qual foi a culpa que o Felipe levou por ter sucateado um ativo num momento tão difícil, de tanta responsabilidade financeira? Qual foi a responsabilidade e a irresponsabilidade do diretor técnico Felipe em sucatear um ativo do clube? Lineker, você, por característica própria, né, tem sempre perguntas que muitas vezes não são para tirar realmente as dúvidas, são perguntas agressivas, sempre no intuito de ter uma reação, que eu acho que é uma reação que você está buscando há algum tempo e que você não vai ter, pelo menos da minha parte. Com relação aos jogadores da base, dentro da tua avaliação, o JP é um jogador, vou pegar o exemplo do JP, tá? É um jogador que teve oportunidade, jogou, por algum momento inicial teve uma boa resposta, depois caiu de rendimento, nos treinamentos também não teve uma boa resposta e foi para o mercado para dar rodagem e foi perdendo espaço dentro do elenco. Eu sou oriundo da base, gosto da base, acho que a base é um grande ativo, mas nós mesmos, vascaínos, às vezes não temos paciência com o próprio jogador da base. E aí não tem desempenho. Então, o cenário, às vezes, é que eles saiam realmente para que a gente possa dar rodagem e ter algum tipo de receita com eles. Quando eles saem, devido ao momento do Vasco, eles não estão no nível dos outros jogadores em termos financeiros para que a gente possa ter um pedido financeiro mais alto e ter uma receita adequada com o que eu acho que o Vasco merece. Então, alguns mecanismos financeiros é de acordo com a realidade atual desses atletas. Com relação ao Felipe, em relação ao Capasso, eu tenho que até me segurar, porque você sabe muito bem os motivos, e não concordando com a resposta que o Felipe te deu, tá? Não concordei e falei isso para ele, mas para te dar um exemplo, que todas as avaliações e as contratações, elas não são definitivas por uma pessoa. É um departamento de scout, de análise de desempenho, de análise de mercado. Mas para você ter ideia, a indicação do Nuno foi do Felipe. A indicação do Tietê foi do Felipe. Ele traz para debate e ela entra no circuito, obviamente, de avaliação geral. A indicação do Lucas Freitas foi do Felipe. Quando o Felipe assume na temporada passada, e de uma forma muito honrosa, com seu irmão morto, ele deixa o irmão morto dentro de casa de madrugada para dar o treinamento e termina a temporada de uma forma digna, o Felipe foi muito elogiado por vocês. Muitos gostariam que o Felipe permanecesse, inclusive os atletas. E como eu falei, o Felipe não seria treinador na minha gestão. Uma coisa é ser interino. E depois o Felipe entra num momento muito difícil da equipe, numa sequência muito difícil, e ele foi muito homem de assumir, porque eu dei a oportunidade para ele dele não aceitar naquele momento e a gente botar outro. E eu também apanharia por isso, que se eu boto outro auxiliar técnico, vocês mesmos me cobrariam, por que não botou o Felipe, que ele terminou bem a temporada passada? E ele foi escrachado, e esquece que ele é meu amigo, tá? Estou falando de uma forma profissional. Ele foi escrachado de uma forma desrespeitosa por uma declaração, uma resposta que ele foi infeliz, que ele não deveria ter te respondido dessa forma, mas você, no fundo, você sabe que ele não justifica a resposta que ele te deu, mas você sabe por que ele te deu essa resposta. Você sabe o comportamento que o Capasso tinha internamente, você sabe disso. A opção do Capasso sair ou não é uma escolha do jogador.
quando vocês pedem assim, tem que diluir a folha, já que não tem dinheiro, dilui a folha para você fazer outras contratações. A gente apresenta para eles algumas oportunidades, não só para ele, para outros jogadores que de repente a gente não conta mais, mas se o jogador não quer ir, ele não é obrigado a ir. Foi mais alguma coisa que você perguntou além dos jogadores? É do Felipe, né? E dentro da tua avaliação, o trabalho do Felipe não é bom por causa de uma resposta que foi, não sei se desrespeitosa, mas não foi legal para você. Como que para você, o teu canal é único ou você tem algum superior? Não tem superior. Então é um trabalho autônomo. Mas, por exemplo, se você tivesse um superior, provavelmente o teu superior adoraria o teu trabalho. E no meu ponto de vista, no meu olhando daqui, que eu não tenho capacidade de avaliar, você avalia da mesma forma o meu trabalho de longe, porque você não está no dia a dia. E do Felipe também. Eu acho que você é um cara agressivo. Você não é um jornalista que pergunta com interesse de saber. Você quer uma reação porque você quer um outro tipo de resposta. Então, na minha concepção, o teu trabalho é ruim. Na tua concepção, o trabalho do Felipe é ruim. Mas eu não tenho a capacidade... O meu também é ruim na tua concepção. Mas eu não tenho a capacidade de avaliar precisamente porque eu não estou no teu dia a dia. Então, seria injusto da minha parte falar com firmeza que o teu trabalho é ruim. Para você falar é até mais fácil, porque o nosso trabalho no dia a dia você não vê, mas na prática, que só ali os jogos e nas contratações, você tem a capacidade de avaliar. Mas, assim, todo profissional ele é avaliado internamente. Todo. E na nossa concepção, houve devido a uma resposta dura que ele te deu, um massacre muito duro com ele. Muito duro. E eu sei por que ele te deu essa resposta, mas ele não deveria ter falado daquela forma. Ponto.